a praga das pestes nos animais. Faraó endurece o coração. A sexta praga é a praga das úlceras. Faraó endurece o coração. A sétima praga é a chuva de pedra. Faraó continua endurecendo o coração. A nona praga é a praga das trevas. Faraó continua endurecendo o coração. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E aí sim, no capítulo 12, no versículo de número 31, acompanha comigo, vai dizer assim: então naquela mesma noite, Faraó mandou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saia do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Ou seja, foi necessário passar por todo o processo, mas esse processo é para quê? É para os filhos de Israel entender qual é a grandeza do Deus a qual eles estão servindo. É para eles entender o tão grande amor que Deus tem para com eles, porque eles ficaram 400 anos cativos e agora estão tendo a oportunidade de sair a partir do versículo 37, no capítulo 12. Eles vão se reunir, vão se juntar e vão sair, aleluia, da terra do Egito. Quando eles saem da terra do Egito, Faraó agora ele endurece o coração e ele vai entender, aleluia, que ele deixou o povo ir e volta atrás. Falou: eu não posso deixar esse povo ir. Então ele vai perseguir o povo de Israel, mas já estava escrito, aleluia. Mas Deus, ele já sabia. Mas o povo, ele acaba de sair do Egito. Acompanha comigo no capítulo de número 14, no versículo de número 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram, ou seja, os egípcios vão entender qual é a grandeza de Deus que tirou o povo de lá daquele lugar. O povo sai do Egito, mas o Egito continua dentro deles. Por quê? Porque o processo de libertação, ele tem etapas. O processo de limpeza, de purificação, ele tem etapas. E o povo está saindo do meio da idolatria, da mentira, da prostituição. Aleluia. E agora está no deserto. O povo sofria na mão dos egípcios. Mas quando eles estavam indo de caminho, que estão de frente de um mar enorme, aleluia, e eles entendem que Faraó está vindo atrás para pegar, matar a eles no deserto. Então eles vão, no versículo de número 11, no capítulo 14, eles vão chegar a Moisés e vai dizer: Moisés, você tirou a gente do Egito para que nós morramos no deserto. Aleluia. Entenda isso. Eles viram tudo que Deus fez, aleluia, lá no Egito. A nuvem acompanhava, a coluna de fogo acompanhava, eita glória. O anjo do Senhor ia na frente, aleluia. Eles estavam vendo tudo, mas mesmo assim não tiveram fé, aleluia, que Cristo poderia abrir o mar para eles passarem. E assim também na nossa vida, não vamos ser levianos, porque na realidade, todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é a dúvida. Quando nós passamos por momentos complicados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dúvida. Será
com Deus, aleluia. Pode ter certeza que pode até ser difícil, mas a tua vitória é garantida, em nome de Jesus. Aleluia. No versículo de número 19 é bem claro: o anjo de Deus ia diante do exército, agora ele vai para trás, aleluia. E também a coluna de nuvem se retirou diante dele e pôs-se atrás. Faraó está vindo com tudo, está querendo matar o povo, está querendo levar o povo de novo para o Egito. Mas Deus, aleluia, iria fazer algo extraordinário naquele lugar. Moisés, estende a mão sobre o mar. Veio um vento forte oriental, soprou toda a noite e fez retirar-se o mar. E se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio, e o meio do mar estava seco, e as águas lhe foram ao muro, à direita e à esquerda, e eles passaram com seus pés secos. É Deus dizendo: não existe dificuldade diante de mim, não existe tempestade diante de mim, nada fica de pé diante de mim. Eu tenho um Deus, aleluia, que Ele é capaz, aleluia, de falar para o mar, aleluia, se abrir, e o mar se abre. Eu tenho um Deus que Ele é capaz de dizer: sol para, e o sol para, aleluia. Eu sou um Deus que quando a arca estava de frente da batalha, a vitória era garantida. Eu tenho um Deus que ordena dizendo: passa diante do Jordão, o Jordão se abre e o povo passa. Eu tenho um Deus que o homem foi jogado na cova dos leões e os leões não comeram ele. Eu tenho um Deus, aleluia, que 3 homens foram jogados na fornalha, aleluia, e quando eles iriam olhar, aleluia, jogaram 3, mas passeavam lá dentro 4. Eita glória! Cadê você que vai dar glória a Jesus? Esse é o Deus que eu sirvo. Nós servimos a esse Deus. Nós servimos ao Deus que até o diabo tem que se prostrar e adorar. Nós servimos um Deus que cura enfermo, liberta pessoas possessas, dá uma nova vida aos pecadores e nos dá o direito da salvação da vida eterna. Cadê você? Cadê você que acredita que naquele grande dia, aleluia, no soar das trombetas, eita glória, o Filho do Homem, aleluia, se aparecendo, eita glória? Cadê você que acredita que naquele grande dia tu irá morar no céu com Cristo e vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Oh Deus santo e poderoso. Então, Moisés tira o povo do Egito, chega a travessia do mar, eles passam. Os egípcios, no capítulo de número 14, versículo de número 28, eles vão morrer no mar, ao ponto de, e voltando às águas, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda nenhum deles ficou. Ou seja, Deus, aleluia, Ele cuida dos mínimos detalhes na sua vida. Ele cuida de tudo. Ou seja, no capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 8. Cadê você que gosta de Bíblia? No capítulo de número 3, versículo de número 8, olha o que está escrito: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão do egípcio, e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla,
de número 20 em diante, nós vamos ver que Deus promete a posse na terra. Porém, Deus ele até promete a posse na terra, mas todos herdaram a terra, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Vamos comigo? Aleluia! Quando Moisés ele envia os espias para a terra, lá em Números, capítulo de número 23, aleluia! Santo e fiel, aleluia. Capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim, ó: enviou por Moisés a espiar a terra de Canaã. Ele disse: subi ao monte Negueb e penetrai nas montanhas. Moisés ele envia espias para a terra, a qual era a terra prometida, chamada de Canaã. Deus ele até prometeu a terra, mas pela desobediência do homem, somente Josué e Caleb entrão na terra, que está em Números capítulo 14, versículo 30. Acompanha comigo: não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Por quê? Porque Deus ele faz a promessa para Moisés. Aleluia! Moisés até enviou os espias para a terra, só que pela desobediência do povo, aleluia, só quem entrou na terra foi Josué e Caleb. E o que me chama a atenção, e é falando sobre o tema, é que nós sempre procuramos ouvir a voz de Deus, mas até que ponto nós procuramos isso? Até que ponto você procura ouvir a voz de Deus? Na realidade, tem pessoas que procuram ouvir a voz de Deus, mas só até o limite que ela acha que é bom para ela. Porque ouvir a voz de Deus, ela tem diversos significados. Se você interpretar que ouvir a voz de Deus é só quando Deus, aleluia, através do Espírito Santo fala contigo, você está enganado. Porque ouvir a voz de Deus, aleluia, é você ler a palavra do Senhor, a maior revelação entregada para mim e para você. Ouvir a voz de Deus é quando você tira o tempo para ler o que está escrito na Bíblia. Aleluia. É uma forma de ouvir a voz de Deus. Aí tem gente que fala: ah, eu não ouço a voz de Deus. Claro, não lê a Bíblia, mas vai ouvir. É verdade ou não é? Porque tem gente que espera ouvir a voz de Deus sempre através de um profeta. Eu vou na igreja, que Deus venha falar comigo através do pregador. Aleluia! O pregador já está dizendo para você a palavra do Senhor Jesus. Cadê você que vai dar glória aí para Ele? Eita, glória! Tu vem aqui esperando ouvir a voz de Deus, você já está ouvindo. É a palavra de Deus. E Deus ele tem as suas formas de falar, porque Deus ele é multiforme em graça. Ele tem um jeito de trabalhar, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de agir. Deus ele é poderoso. Agora, nós falamos do texto, do contexto que Deus ele falara comigo e contigo através de Êxodo. Só que ainda há uma terra prometida. Cadê você que acredita? Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia em João, aleluia, no versículo, no capítulo 14. Glórias a Deus, aleluia. João 14. Olha o que está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vou teria dito, pois eu vou preparar um lugar, e quando eu for preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estejais,
também sou a vida. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque em Êxodo está falando realmente da terra de Canaã. Mas Deus, aleluia, está falando de uma terra, eita glória, celestial, aleluia, de uma mansão celestial, aonde está preparando para mim e para você. E qual é a diferença daquele povo para conosco? Nenhuma. Aleluia. Porque aquele povo, eles eram um povo pecaminoso, e nós também somos. Eles eram um povo murmuradores, e nós também somos. Eles eram pessoas desobedientes, sim, e nós também somos. Deus Santo. Você quer ver um princípio de desobediência claro? É quando o varão, a varoa não obedece a voz do seu pastor. Quando o pastor fala, ó, o horário do culto é 7 horas, mas chega 8 horas. Desobediência. É quando a líder das irmãs fala, o vestido é azul. E tem outra que fala, não gosto de azul. Mas ela ainda é autoridade. Mas ela ainda é a voz que Deus escolheu para falar. Então você tem que ser obediente. Porque a desobediência, ela tem diversos significados e se enquadra em diversos assuntos. Porque nós não estamos falando de coisas do mundo, estamos falando dentro da casa do Senhor. Eu não estou falando aqui na igreja do Monte Carmelo, não, é em modo geral. Santo e fiel. É todos os lugares aonde tem cristão e raça de povo desobediente, que diz que ouve a voz de Deus, aleluia, mas não obedece a liderança, está errado. Que diz que ouve a voz de Deus, mas a primeira pessoa que pisa no carro já quer xingar, já quer dar tapa na cara. Que voz de Deus é essa que tu está ouvindo? Que diz que ouve a voz de Deus. Ah, eu ouço a voz de Deus. É mesmo? Tem certeza que tu ouve mesmo? Aleluia, Senhor. Diz que ouve a voz de Deus, mas não lê a Bíblia. Diz que ouve a voz de Deus, mas não ora. Diz que ouve a voz de Deus, mas não jejua. Que voz é essa que tu estás ouvindo? Diz que ouve a voz de Deus, mas as práticas lá fora é igual às práticas mundanas. Que voz é essa que tu estás ouvindo? Santo e poderoso. Quer ouvir a voz de Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em segredo com Ele. Abre o livro da revelação, a palavra. Ouça a voz dele falando contigo. Para de ficar pegando um texto isolado para justificar o teu erro. Leia a palavra por completo e se acerte com aquilo que Deus ordena a você. Aleluia. Santo e poderoso. Em Aleluia. Mateus capítulo 24, no versículo 36 e 37, vai estar falando sobre a vigilância, a exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Ou seja, tem uma terra preparada para mim, para você ou não tem? Tem. Mas eu estou ouvindo a voz de Deus? Aquela pergunta que às vezes é clichê, mas nunca será clichê. Se Jesus voltar hoje, agora, tu estás preparado para estar juntamente com Ele na glória? Aleluia. Ou será que você vai falar, Pai, eu tenho que me consertar primeiro?
gratidão primeiro. Eu tenho que amar primeiro. Eu tenho que parar de mentir primeiro. Eu tenho que parar de fazer fofoca primeiro. Eu tenho que parar de fornicar primeiro. Eu tenho que parar de adulterar primeiro. Será que essa vai ser a nossa desculpa? Oh, aleluia! Deus é fiel. Se Jesus voltar agora, cadê você que está preparado para subir? Aleluia! No capítulo 24, no versículo 30, vai dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com brando e clamor de trombeta, ao qual se reunirão os sons dos escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. E a gente está falando sobre a vida de Jesus, como Jesus virá. E aí que está: tem um novo céu, tem uma nova terra preparada para mim e para você. Mas para que nós venhamos chegar lá, é necessário ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus requer obediência, requer renúncia, requer preparação, requer pregação, requer, aleluia, intensidade na obra, requer dedicação para Deus, requer ser cheio do Espírito Santo, requer fazer a obra, mas também ter fé, porque a fé sem obra não é nada, e a obra sem fé também não é nada. Então, como diz em Êxodo capítulo 23, versículo de número 22, que nós devemos ouvir a voz de Deus. Também nós vamos ver, aleluia, para encerrar agora, em Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo, aleluia, de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. Vai dizer assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oh, glória! Cadê você obediente? Cadê você que vai viver na obediência? Cadê você que está ouvindo a voz de Deus aí falando contigo? No capítulo 3, no versículo de número 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Cadê você, aleluia, que está entendendo a mensagem do plantão da Galileia? Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca sobre a sua pedrinha, escrito em um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Glória a Deus. No capítulo 3, versículo 6, vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No capítulo de número 3, no versículo de número 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Cadê você que está entendendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
que o Espírito está dizendo para você hoje na igreja. Deus, ele trouxe aqui para dizer para você: ouvir a voz dele é para poucos, porque poucos têm intimidade com a palavra. E se você é um desses que não tem intimidade com a palavra, começa de hoje, porque a vinda do Filho